E não é só o Mike Benz que está explicando o tamanho dessa onda do Alexandre, mas a gente está vendo também que os recursos foram cortados. E sem isso, o regime brasileiro fica insustentável. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. E eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Vejam. Sobre isso, que é Globo News. Conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode, inclusive, querer tocar impeachment de ministro Supremo. Se a Será? posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não só mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. A mesma Globo News em que a vaquinha está tendo um piti com a estratégia de comunicação do boné azul do Lula, que eu já falei, para alguém criar uma store dizendo cadê a picanha, a cervejinha, e fazer esse boné azul, vai ser o MAGA, o boné vermelho brasileiro vai ser o boné azul, deveria ser o nosso símbolo, a gente deveria tomar o símbolo deles. A mesma vaquinha que está surtando chegou à Globo News. A ideia, a noção do que eu já havia falado há muito tempo. Uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela... Democrática, leia-se esmagar completamente nós. Nos esmagar completamente, para usar um português melhor. Resulte enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar. Senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Porque a nossa luta agora não é para conversar com o Supremo. A nossa luta é para que o governo americano aumente a pressão para o distensionamento. E veja, diferentemente deles, o que a gente está pedindo, só para saber, só para deixar claro aqui para a abundância de cautela, ninguém aqui pede que o governo americano interfira no Brasil. Eu nunca fiz uma reunião virando para os americanos e falando, olha, interfiram para colocar o Bolsonaro de volta no poder. Nunca! E nenhum deputado fez na minha presença, pelo menos. O que a gente pede aqui? Que eles desfaçam a cagada que eles fizeram. Que eles voltem a usar as ferramentas da USA, do National Endowment for Democracy, e por aí vai, para promover a democracia e a liberdade no Brasil da mesma forma que eles sempre fizeram. Ou pelo menos parem de atrapalhar, como já pararam. E eu acredito, eu tenho essa convicção, e eu não sei se vocês têm também, vocês podem dizer isso no chat, eu tenho a convicção de que com liberdade de expressão e eleições limpas e transparentes e auditáveis, com direito à oposição concorrer, com jornalistas podendo falar, eu acho que o Bolsonaro vai voltar ao poder. Porque eu acho que a população quer o Bolsonaro. Agora, se uma eleição justa e limpa, o povo brasileiro escolher o ladrão, paciência, democracia, que assim seja. Não quero Trump impedindo o ladrão de ganhar a eleição limpa, não. Agora, as pesquisas não mostram isso.
mostram que, embora sim o ladrão ainda tenha muito voto, e era necessário que ele tivesse muito voto para o plano do sistema, porque ia ser impossível colocar qualquer um dos outros caras que não tem voto nenhum, tipo Alckmin, Simone Tebet, Moro, Dória, Pacheco, Rodrigo Maia, Luciano Huck, qualquer um desses caras. O sistema até queria muito e tiveram que compor com Lula, porque o Lula tem sim muito voto e a gente ainda tem muito voto. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa conversar e convencer essa parte do Brasil que ainda está disposto a votar no ladrão, por algum motivo. Graças a Deus, o governo dele tem sido um desastre, o que já era esperado por qualquer um com um QI maior do que a temperatura ambiente, e essa parcela da sociedade está diminuindo com certa velocidade. E no final das contas, talvez tenha sido um período de aprendizado, de desconstrução dessa figura mitológica do Lula, do milagre econômico, que foi retirado também artificialmente pela Lava Jato. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E o que a gente tem que fazer? Aumentar a pressão. A gente tem que continuar o trabalho. E como é que se faz isso? Eu vou dizer para vocês a estratégia esquerda, eu estou aqui explicando para vocês o que eu vou fazer. Eu vou sentar para conversar com todos os agentes importantes dos Estados Unidos e não há nada que vocês possam fazer. Pelo contrário, quando vocês me denunciarem, eu me fortaleço nas minhas conversas aqui. Quando eu digo que sou um jornalista indiciado pelo crime de reportagem, todo mundo abre o olho e presta atenção em mim. Então, quando vocês me denunciarem, eu vou ficar mais forte. Eu já falei, eu fiz um quadro, um dia eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um quadro com a minha denúncia, com o meu indiciamento. E vou fazer com a denúncia. Não há nada que vocês possam fazer para me parar. Nem macumba. Eu vou à igreja todo domingo, oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, tomo macumba, bate e volta. Nem macumba contra mim funciona. Eu vou... O que eu estou fazendo semana que vem? Segunda-feira, embarco de novo para Washington. Eu fico terça, quarta e quinta lá, vocês assistirão Paulo Figueiredo Show direto de Washington, e na sexta, volto para a Flórida, passo o final de semana com a minha família, e na semana seguinte, embarco de novo para Washington. E mesmo aqui na Flórida, aliás, o Mike Pence está aqui na Flórida, mesmo aqui eu continuo. Vejam essa semana, jantei com simplesmente o governador da Flórida, Ron DeSantis. Tem foto aí, Bruno? Simplesmente jantei com o governador da Flórida. O que o governador Ron DeSantis falou? Paulo, pode ter confiança que essa administração vai destruir os governos comunistas da América Latina. O Brasil é o exemplo mais impressionante que nós temos, mais do que a Venezuela. Palavras do governador Ron DeSantis. Nós vamos incansavelmente empurrar até o final. Eu mandei, eu não sei por que não está aí, deveria estar no final da pauta sobre o USAID, o pedido de abertura de CPI que o Gustavo Gaia fez sobre esse assunto. Está aí. Está aqui no final da pauta de USAID. Está aqui, já foi feito. Essa coisa é tão grave. Eu conversei agora ao telefone com o deputado Gustavo Gaia. Essa situação é absolutamente tão grave que já existe, já foi protocolado. Não sei se já saiu nos veículos de imprensa, se não, foi imediatamente antes de eu entrar aqui no ar. Já foi protocolado pelo deputado Gustavo Gaia um pedido de abertura de CPI para investigar justamente isso. Deixa eu abrir aqui o documento. De novo, chegou aqui em cima da hora para o programa. Vejam isso. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de organizações não governamentais brasileiras que receberam recursos financeiros provenientes
de impostos pagos pelo contribuinte dos Estados Unidos por meio de diversas agências federais dos Estados Unidos, dentre outras entidades governamentais e organismos internacionais vinculados dos Estados Unidos, justamente para investigar a interferência americana na eleição brasileira. A casa caiu, a máscara caiu. Esse documento, esse pedido de CPI vai ser levado aos Estados Unidos na semana que vem, para que o governo americano investigue de um lado e o brasileiro do outro. Você que é deputado parlamentar brasileiro, você deve assinar esse pedido e divulgar. Está na hora da oposição fazer o seu trabalho. Agora é o momento de fazer o trabalho.